Olá, tudo bem? Eu sou Euséias, sou teólogo, sou professor, jornalista, presidente do CETEMIT, Centro Educacional de Teologia e Missões Transculturais, nosso seminário congregacional aqui na cidade de Volta Redonda. E com muito prazer eu quero começar essa série de estudos sobre as escolas interpretativas do Apocalipse. A preterista, a idealista, a dispensacionalista clássica e a dispensacionalista futurista. Neste vídeo, nós iniciaremos a análise da escola preterista, uma escola muito importante que expõe o livro do Apocalipse como sendo um livro de grande valor histórico, de grande peso em termos de comunicação histórica, porém diminuto na questão profética. Para o preterista, grande parte daquilo que João escreveu no livro do Apocalipse era profecia, mas era profecia para os dias dele, para o futuro próximo, e não para nós hoje. E que, portanto, parcialmente ou praticamente todo o livro do Apocalipse já está cumprido. O preterista entende o Apocalipse como tendo sido estruturado em forma espiral, ou seja, o apóstolo começa o livro e ele vai desenvolvendo o assunto e, de repente, em um dado momento, ele volta àquele mesmo assunto falando de maneira diferente, dando uma outra abordagem, uma outra perspectiva e até mesmo uma outra dimensão, como seriam, por exemplo, os capítulos 6 e 8 de Apocalipse, os selos e as trombetas. Seriam, na perspectiva preterista, a mesma profecia, a mesma visão, o mesmo evento, porém vistos de perspectivas diferentes, descritos de perspectivas diferentes e, portanto, estariam falando da mesma verdade, porém de modo diferente. Por isso esse formato de hermenêutica em espiral, que vai e que volta ao assunto, abordando de maneira diferente. Seria um método também didático de João ensinar a verdade e ajudar os irmãos daquela época a aceitarem e a receberem a verdade de maneira que pudesse ser fixada em sua mente e em seu coração. E a preocupação divina em revelar aos irmãos e fixar a mensagem do Apocalipse nos seus corações é muito clara logo no início, quando João, na sua declaração introdutória, diz que ele recebeu a revelação do Senhor Jesus Cristo para mostrar as verdades ou os fatos que iriam acontecer em breve. 41 vezes João usa essa expressão no Apocalipse, mostrar. Não foi meramente uma comunicação verbal. João viu muitas dessas profecias. Foi-lhe dada a visão do evento profético, para que ele pudesse então descrever essa visão a partir do seu texto. E por essa razão ele usa o termo mostrar. A ideia na mentalidade, na hermenêutica preterista, é de que os fatos ocorreriam naqueles dias e ao descrevê-los da maneira como viu, quando acontecessem, os irmãos identificariam aqueles fatos imediatamente. Obviamente, João usa uma linguagem simbólica e usando então a literatura apocalíptica, a linguagem apocalíptica, João torna o Apocalipse perfeitamente entendível para o seu público e obscuro para qualquer outro que não pertencesse àquele público original. João tem o precedente do Antigo Testamento, em que os autores veterotestamentários também usaram essa linguagem altamente figurativa para transmitir mensagens ao povo de Israel, como, por exemplo, o profeta Isaías, que descreve o Senhor cavalgando numa nuvem que vai até o Egito, Isaías 19, versículo 1. Quer dizer, como cavalgar numa nuvem? É óbvio, ele está usando uma linguagem figurada, ele quer transmitir uma mensagem, e essa mensagem tem um significado claro. E este significado claro é de que Deus, diferente de Baal, como pensavam os povos antigos, os povos pagãos imaginavam que Baal fazia das nuvens sua carruagem de guerra, porque ele era o Deus da fertilidade.
No entanto, Isaías declara que o Senhor virá cavalgando sobre as nuvens, mas como um Deus de juízo. E outros textos também afirmam isso, afirmam e declaram o Senhor que vem sobre as nuvens. O Salmo de número 68, versículo 4, o Salmo de número 104, versículo 3, e o Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 64, o Senhor Jesus fala que ele virá sobre as nuvens. Ora, essa mensagem é muito clara, significa que ele virá do céu para trazer juízo ou salvação, para trazer bênção ou para trazer repreensão. Do céu é que vem o Deus Todo-Poderoso para trazer aos homens os seus desígnios. Essa linguagem altamente simbólica que nós encontramos também no Antigo Testamento e em especial no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, ela é muito significativa e importante para o entendimento do texto. Interpretar o Apocalipse literalmente é altamente arriscado, até porque algumas das expressões e das figuras utilizadas por João são simplesmente impossíveis de serem interpretadas literalmente. Caso contrário, não transmitiriam nenhuma lógica, coerência e não seria possível, então, tornar a mensagem aplicável à nossa vida ou mesmo ao futuro, o que quer que seja. A literalidade plena e absoluta é muito perigosa e dificilmente pode ser encaixada no Apocalipse. Mesmo os teólogos dispensacionalistas concordam com isso e afirmam que em diversas partes o texto do Apocalipse tem que ser interpretado de maneira figurada. Bom, para que possamos analisar o Apocalipse a partir da perspectiva preterista, essa introdução era muito necessária. A partir de agora vamos ver como que o apóstolo João está, por meio do Senhor, recebendo a revelação e qual o significado dela, a partir então da mentalidade, do entendimento, da hermenêutica, da interpretação preterista do Apocalipse. Voltando ao trabalho de interpretação do Apocalipse, o preterista entende que o início do livro é a chave interpretativa de todo o texto que virá a seguir, e que, a partir do pensamento de Platão, em seu texto A República, de que o começo é a parte mais importante de todo o trabalho, eles também raciocinam assim, entendendo que os versículos 3 e o versículo 7 do capítulo 1, os versículos 1 a 3 e o versículo 7 do capítulo 1 dão um significado especial para a interpretação do Apocalipse, que fala-nos da vinda do Senhor nas nuvens e fala de vinda breve, em pouco tempo, em um espaço de tempo bastante curto. Esse em breve que João cita no versículo 1, ele fala das coisas que devem acontecer em breve, ou seja, em pouco tempo. A palavra que ele usa quando escreve o Apocalipse, a palavra grega é tacos, que se refere a um período temporal. E logo na sequência, no versículo 3, ele diz, porque o tempo está próximo. E aí ele usa o termo engues. O termo engues também é um termo grego usado para se referir à proximidade temporal. Ele é usado em Mateus 26:18, quando fala do futuro, e está falando da destruição de Jerusalém no ano 70. Ele fala da proximidade do verão, em Mateus 24:32, e ele fala de um tempo de festival em João 2, versículo 3. E além disso, além de dizer nos versículos 1 e 3 que as coisas hão de acontecer em breve, João também repete no final do livro, no capítulo 22. Olha o que diz o texto, capítulo 22, versículos 6 e 10. Versículo 6 diz, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, no versículo 10 ele diz, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Essa ênfase no tempo, na passagem rápida do tempo, dá uma forte
argumentação ao preterista para afirmar que os acontecimentos do Apocalipse se referem a fatos do primeiro século em sua maior escala. Ainda é importante observar que o termo tacos, que é traduzido por logo ou breve, em breve, aparece não só em Apocalipse 1:1, ele também aparece em Apocalipse 2:16, ele aparece em Apocalipse 3:11, ele aparece em Apocalipse 22, versículos 6 e 7, versículo 12 e versículo 20. E a expressão endes, que significa próximo, que aparece em Apocalipse 1:3, é também repetido em Apocalipse 3:10 e Apocalipse 22:10. Continuando então o nosso raciocínio, vale lembrar que não só os versículos 1 a 3, mas também o versículo 7 são firmados pelos preteristas como sendo a sua base da hermenêutica, da interpretação do Apocalipse. E o tema, então, do Apocalipse estaria no versículo 7 do capítulo 1, quando o texto sagrado nos diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Nova versão internacional. Esse versículo é interpretado por outros segmentos escatológicos, por outras escolas interpretativas da hermenêutica apocalíptica, como sendo referente à parousia, à volta de Jesus para buscar a sua igreja. No entanto, para o preterista, não. Essa palavra não se refere à parousia, não se refere ao arrebatamento da igreja, mas se refere ao juízo de Deus sobre a Jerusalém impenitente. O juízo de Deus sobre aqueles que condenaram seu filho à morte. Esse é o pensamento do preterista, é a interpretação do preterista em relação ao versículo 7. Vindo nas nuvens significa, então, a partir da hermenêutica preterista, um juízo vindo do céu sobre a Jerusalém impenitente para destruir aquela cidade, conforme o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24 até o 26, no chamado pequeno Apocalipse, ali no Evangelho de Mateus. Então, essa profecia do versículo 7 seria a destruição de Jerusalém. Por essa razão, os preteristas colocam a data de autoria do Apocalipse como sendo durante o reinado de Nero, o imperador, entre 54 e 68 da era cristã. Essa seria a data da autoria do Apocalipse, de acordo com os preteristas. Por quê? Porque João estaria então profetizando a destruição de Jerusalém no ano 70, e não é algo plenamente futurista, embora o preterista não descarte o elemento futurista no Apocalipse, mas ele leva em grande consideração esse elemento histórico e entende que o logo e o em breve, que são citados nos versículos 1 e 3, se referem ao juízo de Deus sobre Jerusalém. E esse vindo nas nuvens não é a parousia, mas é, na interpretação preterista, o juízo vindo do céu sobre a Jerusalém impenitente. Continuando esse pensamento preterista do juízo de Deus contra Jerusalém impenitente, no capítulo 1, Jesus se apresenta para João. E João tem uma visão de Jesus, uma visão também simbólica, porque ele tem cabelo branco, que representa a sabedoria, a eternidade. Ele tem olhos de fogo, que representa a sua onisciência. Ele tem uma espada que sai da sua boca, que representa a palavra de Deus, né? Ele tem vestes brancas, que representam sua santidade e seu sacerdócio. Ele tem um cinto de ouro, que é semelhante ao cinto do sacerdote. E ele tem pé de bronze. Os pés de bronze, que eram o mesmo material do altar do sacrifício, provavelmente indicam a caminhada vicária de Jesus em favor da humanidade, em sacrifício em nosso favor. Então, João tem essa visão gloriosa. E ele vê o Senhor andando entre 7 castiçais e portando em suas mãos 7 estrelas. Ali é uma manifestação histórica de Jesus, da ação de Jesus na história, para ser mais preciso e evitar ambiguidades no entendimento.
Aquela visão de João é a manifestação de Jesus na história. Ele está no meio da sua igreja, como ele prometeu que estaria com a sua igreja. Jesus nos disse isso em Mateus 18, 20, em Mateus 28, versículos 18 a 20, em Atos 18, versículos 9 e 10, e também em Hebreus 13, 5, essa promessa está manifesta, essa declaração está manifesta, de que Jesus está no meio da sua igreja, ele anda no meio da igreja, ele está entre nós, ele continua cuidando da sua igreja. Então Jesus está presente, protegendo o seu povo, guardando a sua igreja para que ela não seja destruída. Ainda que alguns serão martirizados, perseguidos, a igreja não será destruída. Na sequência, então, Jesus passa a falar para as igrejas o que elas precisam consertar e onde elas estão indo bem. Em 2 casos, não há nada a ser consertado, as igrejas estão vivendo fielmente, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e em outros casos as igrejas precisam mudar alguns aspectos. Nós não temos aqui tempo suficiente para trabalhar o que Jesus está falando para cada igreja, haja visto que a nossa abordagem procura entender a interpretação hermenêutica de uma escola específica e não um estudo detalhado do livro. No entanto, é relevante mencionar isso. Jesus está no meio da igreja, ele caminha por ela, ele a protege, ele a guarda, ele tem as estrelas nas suas mãos, que muitos intérpretes entendem que são seus líderes, seus pastores, aqueles que lideram. Eles estão nas mãos de Deus, eles estão nas mãos do Senhor, e o Senhor também os guarda e o Senhor é quem os sustenta. Bom, continuando essa visão, nós entramos no capítulo 4, perdão. E no capítulo 4, João tem uma visão do céu. No capítulo 4, João vê Jesus assentado no trono. E é interessante essa menção de Jesus assentado no trono, que é um trono de julgamento e um trono de regência sobre toda a criação. E você pode ver isso no capítulo 4 todo, em especial o versículo 2 e os versículos 6 a 11, que vão tratar dessa questão. E é mais interessante ainda notar que a Bíblia faz 62 vezes menção da palavra trono no Novo Testamento. E dessas 62 vezes que a palavra trono aparece no Novo Testamento, 47 são só no Apocalipse. As outras 15 estão espalhadas pelos demais livros do Novo Testamento. Mas o Apocalipse cita o trono 47 vezes. O Apocalipse é a revelação do governo de Deus e do juízo de Deus. Na sequência, depois dessa visão tão gloriosa, João vê no capítulo 5 que há um juízo de Deus para ser trazido, há uma série de acontecimentos para virem sobre a terra, mas não há alguém capaz de desatar os selos e, a partir do desatar desses selos, permitir que esses acontecimentos sejam realizados, que esses eventos sejam realizados na terra. Então, o Cordeiro aparece ante o trono como o proponente, aquele que pode abrir os selos. João chora diante dessa cena porque ele vê que não tem ninguém digno de fazer isso, de desatar os selos e abrir o seu conteúdo, ou seja, de revelar o plano de Deus. Mas aí ele ouve uma voz que diz: não, fique calmo, está aqui o Cordeiro de Deus e ele pode desatar os selos. Ele tem então a visão do Senhor que pode desatar os selos para começar o juízo contra Israel, que começa a partir do capítulo 6. No capítulo 6, então, a partir da descrição que João faz do céu, nos capítulos 4 e 5, ele começa agora a descrever os juízos de Deus sobre a Jerusalém impenitente. O Cordeiro se apresentou e o Cordeiro pode abrir os selos, e ele assim o faz. Na visão preterista, esses selos representam a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito. E começa um pouco antes, quando o general Vespasiano, pai de Tito, juntamente com ele, vão à guerra para conter uma rebelião judaica contra Roma. E é por isso que no primeiro selo ele vê um cavalo branco, e esse cavalo tem sobre si um cavaleiro, e esse cavaleiro traz um arco,
e ele vem vitorioso para vencer. Ele quebra a falsa paz, né? ele quebra a paz forçada, ou a falsa paz, que era a famosa Pax Romana. Os judeus se rebelaram contra Roma por volta do ano 67, e Roma então começa a retalhar essa rebelião dos judeus. E Vespasiano e Tito vão para lá. Vão e começam pela Galiléia o seu ataque. E vão destruindo, matando, né, julgando os judeus conforme a perspectiva preterista. Então, quando eles vão para a terra de Israel para poder então conter essa rebelião judaica, Flávio Joséfo, um historiador judeu romano, né, um judeu nascido em Roma, que conta essa história, que participou da guerra, então ele escreve a história das guerras ou a história desta guerra. Ele fala que durante esse tempo em que a guerra durou, né, do ano 67 ao ano 70, ele vai compartilhar algumas coisas interessantes, fazendo inclusive a analogia da invasão de Jerusalém, da invasão de Israel, em especial de Jerusalém, no ano 70, com o discurso do Monte das Oliveiras que Jesus fez em Mateus 24. Vale a pena a gente observar o seguinte: Joséfo não era cristão, Joséfo era um judeu romano, mas não cristão. No entanto, ele conhecia a história de Jesus e conhecia o texto, ele conhecia o discurso do Monte das Oliveiras, tanto de Mateus 24 quanto de Mateus 6, 5 a 7. Ele conhecia o Sermão da Montanha e ele descreve, assim como ele conhecia também, né, o Sermão do Juízo de Deus a partir do capítulo 24 de Mateus, e ele correlaciona essa destruição por parte dos romanos com aquela profecia de Jesus, identificando Jesus como um profeta judeu. E aí a visão de João mostra o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que representa a Pax Romana. Os romanos impuseram a paz aos povos. A Pax Romana era uma paz forçada, ou seja, uma falsa paz. Como assim uma paz forçada? Quem andar fora da nossa linha, quem pisar fora da faixa, quem andar fora do padrão estabelecido, nós iremos destruir. Então os povos, por medo, porque conheciam o poderio de Roma, não se rebelavam, e havia paz, não havia guerras, porque Roma tinha um poder bélico muito grande. E a Pax Romana estabeleceu essa norma, de maneira que os povos não se rebelavam contra o imperador ou contra o império. Mas os judeus fizeram isso em 67, quebrando então a Pax Romana. E aí o exército romano marcha para Israel para destruir Jerusalém. E esse cavalo branco representa as hordas romanas, né? A grande horda romana que vai contra Jerusalém para destruí-lo. Veja que nessa profecia do capítulo 6, a ênfase não está no cavaleiro, a ênfase está no cavalo. Ele não fala, ele não menciona, não especifica o cavaleiro, ele especifica o cavalo. Esse cavalo é branco. E quando ele vai falar do cavaleiro, ele não dá ênfase nenhuma, senão a do arco que ele traz na mão e o fato de que ele veio vencedor e para vencer. Então, cavalo é um símbolo de força. Até hoje, né, os motores de carros são HP, horsepower. Cavalo é um símbolo de força. Então, ele vai falar de uma grande força que vem contra Jerusalém. O primeiro selo foi aberto. O exército romano vem contra Jerusalém para trazer juízo àqueles que crucificaram o Senhor Jesus, àqueles que mataram os fiéis de Deus. Logo na sequência, obviamente, quando Vespasiano chega em Israel, começa a matança. E o cavaleiro vermelho, ou cavalo vermelho, melhor dizendo, né, que tem um cavaleiro sobre si, que representa a guerra, começa exatamente quando Vespasiano chega. É uma sequência natural. O exército romano, o exército da falsa paz, o exército da Pax imposta, ele marcha contra os rebeldes e ele leva a guerra a Israel. Guerra que os próprios judeus começaram. E ele leva essa guerra e ele destrói. O exército romano dizima a população de Israel, mata o povo e assim de maneira completamente impiedosa. A paz da terra foi quebrada, como diz aqui Apocalipse 6,4, compartilhando
né, a mesma verdade que é declarada em Mateus 24, versículos 6 e 7, pelo nosso Senhor Jesus. Então fala desse rompimento da Pax Romana. Continuando, logo na sequência da guerra, né, o primeiro selo é o cavalo branco, o segundo selo é o cavalo vermelho, o terceiro e o quarto selo são o cavalo preto e o cavalo amarelo. Obviamente que os cavalos preto e amarelo, eles representam o preto, a penúria, a carestia, porque tudo fica muito caro, e se fala ali de uma pequena porção de trigo ou de cevada por um denário. Um denário era um dia inteiro de trabalho de um trabalhador braçal. Seria assim, você é uma pessoa que ganha, sei lá, 70, 80 reais por dia, passar no mercado e ele conseguir comprar 1 quilo de farinha de trigo apenas com esse valor. A carestia, a guerra traz carestia, e o cavalo preto representa a carestia. É a força da economia fragilizada pela guerra. Tudo fica mais caro. Vocês já repararam como no fenômeno do Covid-19, que afetou o mundo todo, que tem afetado o mundo todo, como as coisas aumentaram de preço? É fenômeno que vem acompanhado de alguma desgraça. No caso dos judeus, seria a guerra. A guerra trouxe a carestia e, consequentemente, a morte. É triste o que Joséfo conta das mulheres judias naqueles dias, né? Da circunstância em que elas passaram por aquela grande dificuldade. Então, esses 2 cavalos representam o terceiro selo, a carestia, a penúria, a falta de um alimento, e o quarto selo, a morte. Por isso ele tem a cor amarela, né? Porque quando a pessoa falece, a sua pele fica empalidecida e amarelada. Por isso, maquiagem, uma série de coisas são recursos utilizados desde a antiguidade para que os mortos tenham um aspecto mais vivo, né? Essa é a verdade dos fatos. Continuando então, veja bem, veio o exército romano, representado pelo cavalo branco, que trouxe guerra, que matou muita gente em Israel, que trouxe prejuízos financeiros, carestia e tornou tudo muito caro, porque os alimentos ficaram escassos e, consequentemente, trouxe a morte. Na sequência, abre-se o 5º selo, descrito aqui no capítulo 6, versículo de número 9, até o versículo de número 11. Né? E nesse capítulo 6, nós temos mais uma vez ali o vislumbre do céu, daquele que João vê no capítulo 4, onde ouvimos os mártires. No capítulo 6, no 5º selo, o que nós vemos são os mártires diante de Deus, clamando por vingança. E o Senhor diz que ainda é necessário esperar mais um pouco. A vindicação dos mártires, ou seja, o juízo sobre aqueles que mataram os fiéis, é crucial para que nós possamos compreender o juízo de Israel. O que, nesse caso, a partir da perspectiva preterista, o 5º selo está nos ensinando, é o que o Antigo Testamento ensina o tempo inteiro e também o restante da Escritura no Novo Testamento. Todo pecado será punido e ninguém será inocentado sendo culpado. É assim que a justiça se realiza, né? E assim Deus traz juízo sobre a Jerusalém, que matou os santos profetas no passado, que matou os servos do Senhor Jesus, e agora vem Roma com o general Vespasiano e com o general Tito para trazer o juízo de Deus sobre Israel. A linguagem que é usada na destruição, né, da cidade e no 6º selo é significativa também. E nós encontramos essa descrição nos versículos 12 até o 17 do capítulo 6. Ela vai mostrar o mundo de Israel ruindo completamente, sendo completamente destruída, toda a perspectiva, toda a idealização que os judeus tinham de uma Jerusalém liberta por conta daquela guerra que eles levantaram contra Roma. Tudo isso foi completamente desmoronado. O mundo de Israel ruiu, né? Na grande ira de Deus, ou melhor, na ira do Cordeiro e na ira do Senhor Deus Todo-Poderoso. O grande dia da ira do Senhor. O Senhor, na linguagem do 6º selo, o Senhor está ali manifestando, derramando a sua ira sobre a Jerusalém impenitente
mais uma vez, eu vou sempre estar frisando a escola que estou me referindo, segundo o pensamento preterista. Aí nós encontramos algumas coisas interessantes aqui, a imagem, o estilo do Antigo Testamento também, né? O estilo apocalíptico do Antigo Testamento casam bem aqui, por quê? Porque essa linguagem da destruição, do derramar da ira de Deus sobre a Jerusalém impenitente, ela é citada em outros textos na Escritura. A própria Babilônia recebeu esse juízo de Deus. Isaías profetiza isso no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 19. O Egito recebeu esse juízo de Deus, e o profeta Ezequiel fala disso no capítulo 32. Edom também foi julgado por Deus da mesma forma, e Isaías fala no capítulo 34. E Judá foi julgada pelo Senhor através do rei Nabucodonosor, e o profeta Jeremias fala disso em Jeremias 4. Então, o Senhor, ele sempre trouxe juízo aos cruéis, aos impenitentes, e não foi diferente com Israel. É interessante que o texto continua dizendo da remoção de todas as montanhas no sexto selo. E o que isso quer dizer? O versículo 14. Quer dizer algo que hoje, nas Forças Armadas, eu servi o Exército, e eu lembro bem disso, há uma arma do Exército chamada engenharia, que é o pessoal que prepara a estrutura para que a infantaria avance, a cavalaria avance. O exército romano também tinha esse grupamento que ia à frente, tirando obstáculos, derrubando qualquer obstáculo, ou construindo barreiras para proteger o seu exército, soterrando abismos para poder o exército passar. Então, quando o apóstolo João profetiza sobre essa remoção das montanhas no sexto selo, ele está aludindo a esses trabalhadores da engenharia do exército romano, que vão preparar todo o caminho para que o seu exército pudesse passar e chegar rapidamente a Jerusalém e levar o juízo de Deus. É interessante que quando nós chegamos no sexto selo, há um hiato, há uma parada. Não se passa do sexto selo para o sétimo. No sexto selo, nós vemos ainda no versículos 15 e 16, que os homens se escondem em cavernas e tal, gritam as rochas, caiam sobre nós, desejam a morte. Por que isso? Isso seria, na perspectiva preterista, que os homens prefeririam morrer do que sofrer nas mãos dos romanos. Joséfo, descrevendo esse avanço do exército romano, matando todos, vai dizer que eles encontraram, todos aqueles que eles encontraram pelo caminho, eles mataram. Mas a partir desse momento em que todos aqueles que estavam pelo caminho foram mortos, eles passaram a procurar nos esconderijos essas pessoas, e as encontravam e as matavam onde elas estavam. Outras vezes, como eles estavam em abrigos subterrâneos, eles soterravam essas pessoas ali, para que elas sofressem e morressem agonizando. Por isso, eles buscavam a morte, mas a morte não vinha sobre eles. Então, não morriam, porque, na verdade, o juízo de Deus viria sobre eles por meio do exército romano. Isso não significa que eles tentavam morrer e não conseguiam. Não, significa que eles desejavam a morte ao invés de o juízo de Deus através dos romanos. Eles prefeririam morrer de outra maneira, talvez até mesmo se matando, se suicidando, mas o Senhor traz sobre eles o exército romano e eles não conseguem escapar desse juízo de Deus. Para as mulheres foi muito difícil esse tempo, e Jesus tinha dito, quando ele estava prestes a ser crucificado, para as mulheres, ainda as que estiverem grávidas, e ele profetiza sobre isso e dizendo da grande dificuldade que as mulheres enfrentariam naquele dia. Joséfo também, no seu livro das guerras, ele escreve assim: então aumentou a fome que devorou as pessoas. As casas e as famílias, os quartos superiores estavam repletos de mulheres e crianças agonizantes devido à fome. As vielas da cidade estavam cheias de corpos mortos dos velhos, crianças e homens jovens, também vagavam pelas feiras como sombras, todos desesperados com a fome. Tudo por conta dessa guerra, que era um juízo de Deus contra a Jerusalém cruel, que crucificou o seu filho. É o juízo de Deus contra aqueles que gritaram, crucifica-o, rejeitando a salvação de Deus. Quem rejeita a salvação traz sobre si o juízo. É inevitável que assim aconteça. E aí encerra-se o sexto selo. No entanto, o sétimo selo não começa. Há um hiato, há uma parada.
E João tem uma visão de 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel. Ele não cita a tribo de Dan. Alguns rabinos entendem que porque o anticristo será da descendência de Dan e tal, mas não é o que vamos abordar aqui agora. Ele vê os 4 anjos do Senhor retendo os ventos, os 4 cantos da terra, retendo os ventos. E esses anjos que retêm o vento da terra está se referindo ao vento da tempestade do juízo de Deus, ao vento da destruição do juízo, que também é mencionado pelo profeta Jeremias no capítulo 49, é mencionado no capítulo 51 também pelo profeta Jeremias, o vento do juízo. Até hoje, muitos irmãos usam essa expressão, né? Olha, nós estamos passando um vento, não está fácil. Pois é uma figura de linguagem que representa dias difíceis, dias de adversidade. E nesse caso, era o juízo de Deus sobre Jerusalém, que parou no 6º selo. E aí os anjos do Senhor contêm os ventos, o vento da destruição. Por que isso? Por causa dos salvos. E é interessante, por causa dos 144 mil, que na interpretação preterista representam os salvos, todos os salvos. 144 é um múltiplo de 12, 12 representa o reino, eles receberam o selo de Deus, ou seja, eles são marcados por Deus, esse selo seria um selo espiritual, e isso então representaria os cristãos que viviam em Jerusalém naqueles dias. E antes de chegar em Jerusalém, todos os 6 selos são abertos aqui, são antes de o exército de Vespasiano chegar em Jerusalém, ele e seu filho Tito. Por que eles não chegam a Jerusalém? Porque Nero se mata em Roma no ano 68, e Roma entra num estado de colapso muito grande, então Vespasiano e Tito têm que voltar, e por um ano eles permanecem em Roma atualizando as coisas. Vespasiano assume o trono, e depois que as coisas estão estabilizadas em Roma, ele manda Tito voltar para continuar aquela empreitada da guerra. Entre o capítulo 6 e o capítulo 8, há o capítulo 7, que é esse ato, que representa então os 144 mil, que são os salvos, que o anticristo, ou seria nesse aspecto ali, o Império Romano, né, aqueles que são contrários ao povo de Deus, que são contrários e que trazem o juízo de Deus também sobre Israel, eles encerrem a sua campanha por uma necessidade, e os judeus cristãos que se lembram da profecia de Jesus em Mateus 24, eles fogem, todos eles fogem para Pela. Pela é uma cidade da Macedônia, né, no território greco-romano, e os cristãos fogem para Pela, e eles não sofrem a morte. Os cristãos de Jerusalém são poupados, porque Deus abre esse tempo para que eles possam sair de Jerusalém. E logo então, depois desse tempo, é que General Tito volta. Mas essa mensagem, ou melhor, esta reflexão, esse estudo, nós vamos continuar no próximo vídeo. Por enquanto, vamos nos deter aqui no capítulo 7. Os anjos, né, que selam 144 mil da parte de Deus, eles trazem uma mensagem muito poderosa. Esse povo que tem um selo de pertencimento. Selo significa pertencimento, então eles são do Senhor, eles são servos de Deus, das 12 tribos, ou seja, do reino de Deus, são a raça dos judeus que aceitaram o Cordeiro de Deus para a salvação. Então, os 144 mil representariam os judeus cristãos do ano 70, que conseguiram sair de Jerusalém antes que Tito voltasse e destruísse a cidade. Essa seria a representação dos 144 mil a partir da escola hermenêutica do preterismo. E eles aparecem posteriormente lá no capítulo 14, junto com o Senhor no Monte Sião, que aí a gente vai chegar lá ainda e vai falar. Esses 144 mil é interessante que também João o chama de uma grande multidão, mais adiante, né, no versículo 9, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas como assim? 144 mil é um número que dá para contar. E que grande multidão é essa que não dá para contar? E aí aponta para a totalidade dos salvos, os verdadeiros judeus, né? O remanescente de Deus, que Paulo também fala em Romanos, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. Paulo fala em Romanos 9, no versículo 26, no versículo 6, no versículo 27. Paulo também fala em Romanos, no capítulo 7, versículo 3, e 2 aos Coríntios 1, 22, Efésios 1, 13,
Efésios 4:30, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todos esses versículos falam do Israel de Deus, da nação de Deus, do povo selado, aqueles que receberam o selo do Senhor. E esse povo que é selado no Senhor, né, que recebe o selo de Deus, é uma grande resposta de Deus. Quando nós entendemos que o Senhor coloca o seu selo neles, seu selo espiritual, de pertencimento dele, sobre cada um dos seus santos, o Senhor, ao selar, está dando a seguinte resposta à pergunta: quem poderá suportar? Que é feita no Apocalipse 6,17. Quem pode suportar? Só os selados de Deus. E eles podem suportar porque o Senhor os guarda, porque o Senhor está com eles. Somente aqueles que Deus protege podem suportar esse tremendo juízo, porque o Senhor os protege dele. Então, precisamente, esse é o pano de fundo que também aparece no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9. A partir disso, nós conseguimos entender que a mentalidade preterista entende que o que João escreveu era sim uma profecia, mas que já se cumpriu, e se cumpriu na destruição de Jerusalém no ano 70, que nós iremos falar a partir do próximo vídeo, descrevendo então o capítulo 8 e capítulos subsequentes, observando, e encerrando com a graça de Deus a perspectiva da escola preterista. Eu espero que você tenha sido edificado. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas, curte aí o vídeo, é legal para fortalecer também o canal, para que outras pessoas tenham acesso ao estudo da Palavra de Deus, e compartilhe, envie para pessoas que você gosta e que você sabe que gostam de Bíblia, gostam de teologia, porque aqui nós não estamos defendendo, eu não estou defendendo e não vou expor a defesa de nenhuma denominação, nenhuma escola teológica, não. Eu vou simplesmente descrever o que cada escola hermenêutica do Apocalipse pensa e como eles ensinam o texto. E aí cabe a cada um de vocês o juízo de fato, a avaliação de qual delas é a mais coerente a partir da sua perspectiva, a partir dos seus estudos. Que Deus te abençoe, e semana que vem mais um vídeo será posto aqui no nosso canal do YouTube para que você possa continuar estudando sobre o preterismo.